Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Vamos esperar aqui as pessoas que vão estar chegando. Vou fazer o convite para minha convidada. Ver se já chegou aí para você. Boa noite, pessoal. Funcionou rápido hoje, hein? Olha, já vi o Instagram dar uma boicotada, mas hoje não teve oportunidade do Instagram não, tá? Ele perdeu muito. Hoje deu muito certo. Mas tá me vendo clarinho ou tá escuro? Tô achando que tá escuro. Não, eu tô te vendo bem, assim, não tá tão claro, mas não tá escuro não, tá dando pra te ver bem. Quando você fica mais perto, fica um pouquinho mais claro. Quando você vai mais pra longe. Eu tô achando que tá meio escuro. Enquanto não chegou ninguém, acho que eu vou tentar chegar aqui pra a luz. Deixa eu ver aqui. Quando você chega mais pra perto, dá pra ver melhor. Enquanto isso, eu vou mandando os convites aqui também. 2 minutinhos pro pessoal ir chegando e pra eu mandar os convites aqui, Vanildo. Tá, eu tô achando ainda que tá bem escuro, nossa. Não, mas não tá muito não, eu consigo te ver bem. Acredito que todos estejam vendo também, do jeito que eu tô vendo. Se apagar a luz, fica mais escuro ainda, quer ver? Do ring light. Ó. Bem mais escuro, né? Sim. É por isso que dá pra ver a diferença. Realmente dá pra ver que você com a luz ficou melhor. Sim. Deve ser meu olho mesmo, que pra ler eu tô usando óculos. Aí eu tô vendo aqui, a claridade parece que tá batendo. Tem pessoal já que entrou aqui. Se você quiser aproveitar e mandar o convite para algumas pessoas também, fique à vontade, que esses 2 minutinhos a gente aproveita para fazer isso enquanto o pessoal chega para a gente poder entrar no assunto de fato. E quem ainda não chegou, poder ouvir melhor, né? Sim. Vou mandar aqui. Se não chegar ninguém, a gente vai fazer Mas já tem, já várias pessoas aí. Talvez para você não esteja aparecendo. Porque você que tá fazendo, né? Não Mas apareceu, não. você pode mandar o convite da mesma forma Mandar. para as pessoas que conhecem. Sim, mandei alguns aqui. Não dá mais. Vamos lá. Vamos dar início. Vamos. 20h04. Consegui enviar convite? Consegui. Conseguiu? Então tá. Então vou pedir para você se apresentar. Para quem não te conhece ainda, não sabe com o que você trabalha, o que você faz, fique à vontade então e se apresenta. Boa noite, Robson. Já estou vendo ali algumas pessoas que eu mandei também. Bom, boa noite a todos. Sou Vanilda Gomes, moro em Duque de Caxias e trabalho com a nova medicina germânica e outras terapias também. Aí eu prefiro falar que sou terapeuta, que é uma junção de tudo isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, né? Janeiro Branco, que é um convite a uma nova página, porque geralmente em janeiro, já vamos começar começando, né? Em janeiro as pessoas começam assim, eu vou fazer dieta, a gente promete tanta coisa, né, para nós mesmos. E de repente a gente se vê já rapidamente em fevereiro, porque janeiro já está hoje dia 15, né? Então rapidamente daqui a pouco é dia 30 e a gente não cumpriu nenhuma coisa
dentro daquilo que a gente falou. Hoje É mesmo eu fui verdade. tomar um suco, né, com umas amigas que a gente ficou o ano todo passado falando: ó, vai ser semana que vem, vai ser semana que vem, vai ser semana que vem. E esse semana que vem nunca chegou. Aí quando Deus quiser. começou o ano, a gente colocou nas nossas metas nos reunirmos agora em janeiro, e a gente fez hoje mesmo para poder já encerrar com isso, né? Que já se passou um ano e a gente não fazia. Então, já começa logo aí fazendo algo que você se sinta bem, se sinta feliz e que você possa cumprir dentro das suas metas aí. Faça uma listinha, porque aí fica mais fácil, né, para a gente conseguir cumprir. Porque aquilo que a Sim. gente não escreve fica para o universo e não foi dito. Então, escreve que vai ter mais força. É um pequeno planejamento, né? Você anotar o que você quer fazer, até para você não se perder, não esquecer. Pode Sim, até parecer algo assim, não muito fácil de resolver ou de realizar, mas quem sabe não consegue. Se planejar consegue, né? sim, sim. Tem que ter metas, né, a cumprir, senão fica muito vago, né? A gente vai, deixa a vida me levar, e não pode ser assim. Você Não, precisa a ter vida tá metas. voando, né? Tá E a voando. vida tá voando. Já estamos. Ontem foi Natal e Ano Novo e agora a gente já tá chegando no final de janeiro. Sim, sim. Então é isso. Sobre mim, né? Você trabalha com terapia, mas numa área específica, né? Fala Sim, sim, o que você faz especificamente na terapia. sim. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está chegando. Eu e Gilmara fizemos uma live ano passado, né, Gilmara? Sim, E tá gravada aqui no Instagram, acho que tanto no seu quanto no meu, né? Não lembro eu se está acho no que seu ou sim. no meu. E dentro das terapias, a gente sempre está estudando algo novo para poder agregar aquilo que a gente já sabe. E para quem não conhece, a nova medicina germânica, ela adapta, né, várias coisas. Quem criou foi um doutor Hammer, Dr. Rick Gerd Hammer. Ele era um médico alemão e ele comprovou, através do que aconteceu com ele, no corpo dele, o que seria esse adaptado, né, de nova medicina germânica. Então, ele conseguiu comprovar, porém hoje ainda não é cientificamente pela medicina, né? Porém, a gente chama de nova medicina porque é um agregado à medicina tradicional. A gente não fala jamais que você para tudo que você está fazendo, todos os seus tratamentos, para poder só ficar com a nova medicina germânica. Então, é uma união da medicina tradicional com as medicinas integrativas, né? As terapias integrativas, que hoje são muitas. Sim. Se a gente for olhar hoje, assim, eu acho que é assim, tudo parte da fé. Então, no que você acreditar, vai funcionar para você. Até uma medicação. Se você pega uma medicação e você vai tomar ela desacreditando que vai funcionar, não vai funcionar, porque já está na sua mente. Então, se você tomar acreditando que vai acontecer, vai acontecer. E as pessoas, quando fazem uma sessão da nova medicina germânica, geralmente elas ficam impactadas a princípio, porque é bem assertivo. Poucas sessões a gente consegue descobrir muita coisa. E esse É, doutor. deixa eu Ah, interromper rapidinho. A medicina germânica, na prática, ela é física, ela é emocional ou elas duas coisas? Explica mais ou menos para o pessoal poder entender como funciona na prática. sim. Então, continuando do médico, o que aconteceu com ele? O filho dele sofreu um acidente, né, uma bala perdida, né, que foi achada, e veio a falecer. E depois de algum tempo, Dr. Hammer, que era médico oncologista, teve um câncer na próstata. E o que fala na nova medicina germânica? Que cada órgão corresponde a uma parte do nosso corpo. E os órgãos reprodutores, no caso o testículo, ele teve o câncer no testículo, comprovando aí que o corpo queria reproduzir algo novo, uma pessoa, para colocar no lugar do filho que ele perdeu. Então, inconscientemente, né, ele queria tanto aquele filho, que ninguém aceita, né, perder, principalmente um filho, e o corpo dele gerou esse câncer inconscientemente. Então, o testículo ali é a prova, né, que o homem é a parte do testículo, né, que vem o espermatozoide, para poder gerar vida.
Então, geralmente, é mais ou menos isso que acontece na nova medicina germânica. A gente procura sempre perguntar qual órgão, o que aconteceu naquele local, para poder a gente entender e trilhar um conflito. A gente chama de trilho do conflito. Então, se a pessoa tem algum problema nas mamas, a gente vai investigar. Geralmente, a mama serve para quê? Ela serve para amamentar. A mama tem a ver com ninho. Ninho, filho, segurar no colo, você amamentar ali uma vida. Então, geralmente, as mulheres que têm problema nos seios, mais da maioria, algumas que eu já atendi, é depois que o filho casa. O filho vai embora, a filha vai embora. Então, ela fica com aquele vazio de ninho. A mulher, ela fica se sentindo... Ao mesmo tempo que ela deixou o filho ir, ela não queria que ele fosse. Então, o corpo dela, a mente, ela se programa para ter algo no lugar. E ela começa a ter problema nas mamas. Aí vem um nódulo ou de uma perda, né, abrupta. A pessoa perde alguém e ela queria nutrir aquela relação, seja com pai, seja com mãe, seja com filho. Aí começa a vir os nódulos nos seios e até o câncer, dependendo do nível de perda. Porque cada pessoa, não é porque uma pessoa teve nódulo na mama que a outra vai ter. Tudo depende da nossa percepção, né? Por isso a gente fala, psique, né? A mente, o cérebro, o corpo, tudo é um conjunto. Sim. Uma coisa comanda a outra. E os médicos convencionais, eles só tratam uma área, né? Você vai lá, você fala, tá doendo aqui na minha mão. Aí ele vai lá, vai te passar um anti-inflamatório, alguma coisa só pra mão. Mas ele não vai investigar o que tá por trás. O que tá causando essa dor. E na nova medicina germânica, a gente já vai investigar o que essa pessoa trabalha, o porquê daquela dor na mão, pra gente saber se tem alguma desvalorização a nível de mão. Porque uma vez teve um caso que a pessoa era faxineira. E ela todos os dias, né, usa muito a mão, ali trabalhando, nunca teve problema algum. Um belo dia ela foi dar faxina em uma casa e a pessoa a qual ela estava trabalhando falou que estava tudo mal feito, que não era assim que fazia, que para ser daquele jeito era melhor que a própria pessoa fizesse. E a pessoa foi para casa pensando naquilo dali. No outro dia, essa pessoa amanhece com fortes dores nas mãos, nos dedos, e os dedos começaram a inchar. Então, descobriu-se que, depois de sessões, que essa pessoa foi tão desvalorizada naquele dia, e geralmente não é um dia, né? A gente sabe que tudo é uma progressão. Vai vindo, e chega um dia, acredito que já teve outras desvalorizações a nível de mão, tá? Que eu tô falando. E depois de sessões, essa pessoa conseguiu se curar das dores nas mãos. Claro que ela também foi no médico, mas só os remédios não estavam dando jeito. E quando essa pessoa entendeu o que aconteceu e a gente chega junto trilhando o conflito, a pessoa foi e melhorou. Então, assim, a gente procura entender a raiz do problema dentro da terapia. Porque às vezes a pessoa toma um remédio e não adianta, né? Muitas das vezes é assim. Então não adianta só remediar. A gente precisa ir na origem. É o que acontece basicamente também com tratamentos na psicanálise, né? Geralmente as pessoas têm várias dificuldades de lidar com situações e, na verdade, o problema dela não é exatamente aquele. Quando você toma remédio, né, o psiquiatra te passa remédio para ansiedade, para depressão, vai ser uma forma paliativa de resolver. A pessoa pode ficar um pouco mais calma, pode dormir mais porque o remédio ajudou a dormir, mas não atacou a raiz do problema, né? Aquilo que gera ansiedade está ligado a algo que a pessoa está pensando, em algo que ela está projetando, algo que ela não consegue imaginar que vai realizar, ela cria muita ansiedade sobre aquilo, e sempre tem uma raiz sobre essa situação. Só que no caso da psicanálise é totalmente emocional. Ela vem para o corpo, mas a psicanálise não vai atuar no corpo. Como você falou da medicina germânica, já é uma atuação física, né? Sim. É como se fosse meio que ao contrário. Entende primeiro o que acontece no corpo, é para buscar. Aí, deixa eu ver aqui, tem comentário aqui. Deixa eu ler aqui. O corpo fala, não tem jeito. O corpo fala. Né, Andréia? Andréia Loureiro, que vai fazer também uma live comigo esse mês. A Andréia é uma querida também, uma pessoa muito especial, uma terapeuta excelente. Ela vai estar com a gente na próxima ou na outra live. Ela está falando aqui, o corpo fala. Sim. E a gente tem várias situações do corpo. Por exemplo, eu sofria graves dores no corpo de fibromialgia e não sabia que era fibromialgia. Eu achava que era uma dor reumática e fui tratada assim durante muitos anos.
até entender que, na verdade, era fibromialgia, porque eu retinha em mim toda a responsabilidade de ter criado dois filhos sozinha, de tantas responsabilidades, eu não podia ficar doente, eu não podia faltar trabalho. Então, aquilo tudo enrijecia em mim, né, aquele peso daquelas responsabilidades todas que eu não podia me permitir ter nada, porque eu não podia ter espaço para outras coisas, a não ser trabalhar e cuidar deles. Então, durante muitos anos, aquilo foi fazendo em mim esse agravamento. E quando eu entendi esse processo, ela não veio mais, assim, eu não tive mais essas crises. Eu tinha crise de tomar morfina, eu chegava no hospital carregada. Sim. E já tem muito tempo que eu não sei mais o que é tomar uma injeção de crise reumática, de crise de fibromialgia. Porque a gente precisa entender que o emocional, ele está ligado, o corpo realmente fala, como a Andrea falou. O corpo, ele vai expor aquilo que você está sentindo, né? Uma angústia, um sofrimento, um trauma. Só que o interessante da medicina germânica é que é o processo ao contrário, né? Na psicanálise, a gente pergunta, a gente busca primeiro entender o que aconteceu de traumas ou de momentos ali na memória que a pessoa não entende, que está gerando aquela dor no corpo, né? Aquele resultado físico. E para você é o contrário, se a pessoa tem uma dor nas mãos, você vai lá, vai buscar na emoção dela para saber. É muito legal entender assim que é o contrário, e é uma opção, é uma alternativa diferenciada, né? Sim. Então, mas não é só isso. Tem pessoas que chegam com ansiedade, por exemplo, e a gente vai vasculhar até chegar quando começou. São uma das perguntas, né, que a gente faz para a pessoa quando começou. E a gente tem um método de datar, né? Eu consigo datar para entender realmente quando começou. Porque, como ela falou aí, né, o tema das palestras que eu participo é esse. Quando a boca cala, o corpo fala. Por quê? A pessoa pega e fala assim, ah, eu tô com muita dor de cabeça. Aí a gente sempre pergunta, mas quando começou? Geralmente a pessoa fala assim, olha, eu tenho essa dor de cabeça há tantos anos. Aí dentro desses tantos anos para trás, eu vou datando, aí daqui a pouco chega lá aos 10 anos de idade, quando essa pessoa teve um trauma, assim, 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 só para entender. E a gente chega lá que aconteceu alguma coisa muito séria para que aquela pessoa tivesse aquele susto, né? Geralmente a dor de cabeça aqui de frente, né? Aqui, se você for no médico convencional, ele vai falar para você, isso é sinusite. Ó, vai procurar um médico de vista ou sinusite, é enxaqueca. Porém, na nova medicina germânica, a dor de cabeça de frente é algo que você vê de frente. É um medo constante, que você está ali vivendo. A gente chama de... Como que eu vou falar? É exatamente isso, algo constante que você está vendo. Então, a dor de cabeça ela vai ser mais aqui na frente. Quando a dor de cabeça é mais centralizada aqui no alto da cabeça, é quando a pessoa teve alguma autodesvalorização em sala de aula. Ou pelo patrão, a pessoa foi desvalorizada, te chamou de burro dentro da sala de aula, ou você não está conseguindo entender uma matéria e você fica ali, então relacionado à inteligência, é no alto da cabeça. De frente são os medos de frente. E quando a dor é na nuca, ela vem aqui por trás, é algo que te pega de surpresa. Geralmente a pessoa relata quando a gente vai fazer a investigação, ah, parece que eu levei uma punhalada pelas costas. Exatamente isso, a dor ela vem de trás. Então é algo que te pega de surpresa. Então geralmente vai doer aqui. E aqui eu tô falando da nuca e da dor de cabeça, mas pode ser a dor nas costas, né? Aquele peso que vem, a pessoa fica assim, nossa, mas é um peso nos ombros. Aí você vai no médico convencional, ele fala, ah, isso aí é coluna. Pode ser que seja a coluna, porém, às vezes passa um remédio e o remédio não adianta. Então, a gente vai investigando até entender o que aconteceu, quanto tempo você está com essa dor, mas por quê? Então, os pesos da vida vai sobrecarregando toda a parte de trás. E a gente, às vezes, a gente se permite estar nesse lugar de dor, né? Algumas pessoas me perguntam assim, ah, então você sabendo disso tudo, você não sente nada. Eu sinto, porque a gente é ser humano. Porém, rapidamente, quando eu sinto alguma coisa, eu já começo a pensar. Peraí, quando começou? Foi da onde? Foi que dia? E eu mesmo já começo a fazer essa autoanálise, porque a gente tem esse poder, né? Eu faço exatamente autocurar, de pensar. Por quê? Tem situações que a gente não está escape de passar. Então, a gente passa por várias coisas. E tem muita coisa que a gente tem que engolir seco, né? Pela paz.
a gente engole aquilo dali, mas é certo. Vai passar uns dias, a garganta vai doer. Porque a gente quer falar e às vezes a gente não pode falar naquele momento. Então, assim, até para autocura, a gente precisa de ter um autoconhecimento para esperar passar os dias. Tudo na vida são processos, né? Ninguém vai sair ileso, não adianta. Porque desde que a gente nasce, eu falei isso numa live uma vez, que o primeiro processo traumático é o nascimento. A gente Sim, já nasce naquele susto. Sim, eu estava ouvindo isso. Eu estava ouvindo uma definição sobre isso, que o primeiro trauma é quando você nasce, né? Exatamente isso aí. Você já sai do lugar quentinho, do conforto, já tomou aquele susto de estar no lugar onde você não estava esperando, né? Cadê lá o quentinho que eu estava? Para os pulmões abrirem, você já leva um tapa para poder chorar, você já nasce chorando. Então, assim, imagina a gravidez. Tudo que a mãe passa na gravidez conta. Desde o nascimento, tem mãe que sofre muito durante a gravidez e o bebê tá ali sentindo tudo. Então, muitas das coisas a gente já vê que tá lá desde dentro da barriga. Então, não tem como fugir isso. Aí tem São os muitos que não traumas acreditam. intrauterinos, né? São os traumas intrauterinos. E eles existem e têm um poder imenso. Sim. Aí tem gente que não acredita, mas aí quando a gente vai investigar, a gente pergunta como foi, né, a gravidez. Eu sempre peço para a pessoa ter uma conversa simples com a mãe, perguntando algumas coisas. Aí quando chega, fala, nossa, eu não sabia. Minha mãe chorou a gravidez inteira, minha mãe passou isso, minha mãe separou do meu pai. Então, muitas coisas acontecem já desde a barriga. Então, quando você nasce, já vem aqueles traumas inconscientes que no decorrer da vida, quando a gente passa alguma situação parecida, aí começa, gente, mas a gente fala de déjà vu, né? Nossa, parece que eu já vivi isso, porém tá lá no subconsciente. Muitas das coisas que a gente já passou. E se você não dá importância, a sua boca vai calando, a mente vai silenciando, você vai empurrando com a barriga, mas chega um determinado momento que arrebenta. Arrebenta a corda. E o pior é que as pessoas só buscam esse auxílio quando chega nesse limite, né? Essa que é a pior parte. Sim. E a gente só tá aqui graças a isso tudo, né? Porque eu, quando comecei a buscar esse autoconhecimento, foi porque eu também, né, já tive muitas tretas de família aí, e eu falei, gente, eu preciso entender o porquê que eu sou assim, o porquê que aconteceu isso. E quanto mais eu estudo, né, que eu falo que o estudo vai ser contínuo para a vida inteira, não tem como a gente parar de estudar. E aí você fala, gente, hoje eu entendo que isso que eu passei foi por conta disso. E isso é o autoconhecimento, né, diário. É uma luta constante da nossa carne com o espírito. E é ter muita fé, muito foco pra gente não pirar nesse mundo doido, porque o mundo está louco. Ó, eu vi hoje, estava vendo um vídeo sobre. Ele estava falando sobre o poder como a pessoa é influenciada com as palavras negativas, né? Tem um estudo, um experimento que foi feito agora com foco na neurociência, onde coloca-se conectores na cabeça de uma pessoa e alguém começa a dizer para ela palavras muito negativas, depreciando ela, dizendo, olha, você é isso, você é aquilo, você é péssima nisso, você é feia, você é isso, você... Só depreciando ela. E aí os médicos vão acompanhando o resultado do eletro. E aí fala que a parte do cérebro que responde, né, aquelas negativas, ele vai reagindo ali e ele influencia na inteligência, no desenvolvimento social, intelectual. Então, quando a pessoa recebe palavras o tempo inteiro de algo que vai denigrindo a imagem dela, vai falando para ela que ela não tem valor, né? Aquele exame vai mostrando o estrago que aquilo vai fazendo. E aí, quando eles fazem uma outra simulação mostrando que a mesma pessoa está ouvindo palavras de elogios, dizendo que ela é muito inteligente, que ela é capaz, que ela vai conseguir, que ela vai alcançar aquele resultado que ela espera, o cérebro também reage de uma outra forma totalmente contrária e reage de uma forma positiva também, atuando de forma produtiva no cérebro dela. Então, isso me lembrou quando eu trabalhava com equipes de vendas, e eu sempre fui líder de equipes, assim, antes de eu entender também, porque há pouco tempo também muito se explica sobre comportamental, né? A gente hoje fala muito mais sobre isso, de que as pessoas elas são admitidas por um currículo muito bom, porém elas são demitidas por falta de
comportamento, né, emocional mesmo, de saber lidar com a gestão das emoções. E aí é fato isso, porque quando você tem uma equipe e o líder, ele trata essa equipe de maneira a valorizar, a entender o que ele está fazendo, por que ele fez, e entender também aquela equipe como cada um de forma individualizada e não colocar todo mundo no pacote só e falar essa aqui é minha equipe, é o meu pacote, como muitos líderes, né, que não sabem nem o que são líderes, que é ser líder, ele prejudica todo o desenvolvimento dessa equipe, porque toda a parte criativa dela é prejudicada. Muitos líderes que agridem com palavras, ofendem, humilham, chamam atenção na frente do grupo. Isso tudo acaba com o senso de produtividade dessas pessoas. E aí você às vezes tem uma pessoa muito capaz de produzir muito, de dar um resultado excelente para a empresa, mas por conta desse líder não saber lidar com a gestão das emoções da equipe dele, ele afunda essa equipe. E muitas das vezes a empresa não entende que o problema não está na equipe, está no líder. Aí troca-se a equipe milhões de vezes, manda muitas vezes as pessoas embora. E, na verdade, o problema está no líder, não está na equipe. Então, quer dizer, a gestão das emoções, ela vai tratar o desenvolvimento intelectual dessa pessoa, criativo. Tanto é que o Google, por exemplo, né, as pessoas têm liberdade para criar, né? Elas ficam ali à vontade, elas jogam, elas deitam na rede, elas sentam nos espaços criativos, coloridos, ambiente alegre. Então, eles entenderam que a criatividade dessas pessoas está ligada à valorização, né? E eu queria muito que as pessoas entendessem mais isso, principalmente no mundo da liderança das empresas, porque as pessoas produzem mais quando se sentem mais valorizadas. Sim, sim. Então, eu fiz até algumas anotações aqui, que os sintomas, eles são só parte do processo, né? Pra gente, assim, por isso que alguns já vêm com sintoma e eu vou investigar aquele sintoma. Porque, às vezes, a pessoa não está nem pensando nisso, que pode ter a ver com a mente, né? Com o cérebro dela que causou isso tudo. Eu li um livro, até comentei sobre ele em uma palestra que eu fiz, de criança. O livro, e engraçado que esse livro, eu só li a capa, mas já me falou tanta coisa, é um livro infantil, e a capa está dizendo assim, tem bichos que existem e bichos que não existem. A capa me chamou tanta atenção, eu falei, gente, como assim? E ali eu fiquei pensando várias coisas, aí eu passei, né, a primeira página, aí estava dizendo assim, tem bichos que existem e a gente não acredita. E tem bichos que não existem, porém, a gente acredita. E eu coloquei isso para a mente. Porque o que acontece numa situação de depressão? É exatamente isso, de uma ansiedade. Tem bichos que existem e tem coisas que não existem. Quem cria? Nossa mente. A nossa mente. Se a gente conseguir, pelo menos, compreender um pouco da nossa mente, a gente consegue dominar o nosso corpo. Porque a nossa mente, ela cria tanta coisa. Hoje, no lanche da tarde com as meninas lá no café, o que aconteceu? Agora tá tudo moderno, né? Aí eles colocam acho que um iPadzinho, aí você faz o pedido por ali e passa o cartãozinho. Aí eu pedi um algo lá e depois eu queria um sorvete. Aí eu achei que eu tivesse clicado em continuar. Aí eu fiz o pedido, só que eu não cliquei em continuar. E nisso a gente conversando, passaram-se 15 minutos. Eu já olhei para as meninas e eu comecei a falar. Eu falei, gente, tá demorando muito estranho, não sei o quê. Aí quando eu pensei em reclamar, eu lembrei que a nossa mente cria coisa. Aí eu olhei para as meninas e falei, vou olhar aqui. Quando eu olhei, eu não tinha clicado para poder ir. Como que ia chegar lá o pedido? Não ia, porque a culpa era minha. Então isso se chama autorresponsabilidade. Exatamente. Antes da gente querer cobrar do outro, a amiga até falou assim, tá vendo aí a primeira lição do dia? É a gente não querer cobrar do outro, às vezes, aquilo que a gente nem mesmo fez. Porque eu olhei para as meninas já com aquele ar, falei, poxa, demorando muito. Mas quando eu ia reclamar, eu pensei, deixa eu conferir se realmente eu pedi. E às vezes é isso que está faltando na gente. Essa autorresponsabilidade, entender o que o outro faz comigo e o que eu mesmo faço comigo. Sim. Às vezes a gente só quer colocar a culpa no outro, né? Que era o caso, eu já queria colocar. Porém, como eu entendo um pouco, eu falei, não, peraí, deixa eu ver se o erro não foi meu. E o erro estava em mim.
E o que acontece é que a maioria a gente não quer reconhecer que a gente, às vezes, o erro é nosso e às vezes a gente se coloca nesse lugar de vítima. Sim. A gente deixa com que as pessoas façam da gente aquilo que elas querem. E a gente tem o poder em nossas mãos de dizer sim ou não. Exatamente. E é muito difícil dizer não. Quem falar que é fácil, não é fácil. Eu vim aprendendo isso com muito estudo, muita terapia, lendo muito. Para hoje alguém me perguntar uma coisa, se eu não quiser, eu falo não. Ah, mas por que não? Não, porque não dá para mim. Não precisa dar satisfação. Porque antes a gente fica, ah, mas não dá. Aí a gente bota o marido, né? Eu era muito assim. Ah, porque meu marido não quer, mas na verdade era eu. Então hoje eu prefiro falar, não, não dá pra mim nesse dia, ou então eu não quero ir. E tá tudo bem. Só que é mais fácil a gente colocar a culpa no outro, né? Jogar a responsabilidade pro outro do que se entender. E enquanto a gente estiver colocando a responsabilidade pro outro, a nossa cura não chega. Porque a gente vai colocar a culpa nas pessoas. Ah, eu não faço terapia porque eu não tenho tempo. Ah, eu não faço terapia porque eu não tenho dinheiro. E a gente sempre vai colocar alguma coisa. Às vezes é difícil mesmo você pagar. Porém, hoje tem conteúdos riquíssimos no YouTube, no Instagram, no Google mesmo, você consegue várias coisas. Então, assim, falta às vezes de vergonha nossa de procurar ler mais, entender mais. Ah, o que eu tô passando? Peraí que eu vou ver se tem algum livro, alguém me empresta. Ficar por dentro das palestras que estão tendo gratuitas, às vezes uma live, às vezes tão rapidinha, né? Já estamos aqui falando há quase meia hora, passou rápido. Então, às vezes a pessoa não dá importância para essas pequenas coisas e prefere ficar com um monte de minhocas na cabeça e se. E se a gente ficar pensando, ah, e se? Daqui a pouco acaba o ano. E a gente não fez nada de novo. Então, que tal a gente fazer essa reflexão e pensar, o que eu preciso? Janeiro está aí, né? A gente está no janeiro branco, então é um convite para essa autoanálise de nós mesmos, não falar do outro, de nós mesmos. O que eu preciso fazer? Pensa que janeiro, né, o início do ano, uma página em branco, a gente pode fazer tudo diferente. Às vezes não vai dar para fazer tudo exatamente diferente, mas vamos por parte, é um dia de cada vez. Se cada dia a gente fizer um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, as coisas vão se encaixando. Mas às vezes a gente não quer essa alta responsabilidade porque a gente quer continuar culpando alguém. Então que a gente possa começar esse janeiro diferente, né? Fazendo aquilo que ninguém pode fazer pela gente. É porque o lugar de vítima é um lugar que tem a ver também com uma situação na qual a pessoa não quer ver a si mesma. É fácil ver o outro, porque quando olha para si mesma, vai ver coisas que não quer ver, né? Não quer lidar com as próprias emoções, não quer lidar com os próprios traumas, não quer lidar com situações que precisam ser mudadas. Então, muitas vezes, o medo também de saber lidar com isso, de não saber lidar com isso, assusta muito as pessoas, né? E o aprender a dizer não está muito ligado à autoestima. Geralmente, as pessoas que não sabem dizer não vieram de situações traumáticas quando crianças, na qual aprenderam entenderam que para ser aceita tinha que ser boazinha, para ser amada tinha que ser boazinha, para ser uma pessoa lembrada tinha que ser aquela pessoa boazinha, aquela que dizia sim para tudo, aquela que estava disponível para tudo, aquilo que abre mão dos seus próprios interesses para fazer tudo pelas pessoas. Então, quando a autoestima ela regula naquele entendimento de tipo, eu não preciso ser essa pessoa para agradar todo mundo, eu posso ser quem eu sou e agradar na medida que for possível. Aí as coisas mudam, porque aí a sua autoestima ela chegou no nível de você entende que você tem um valor e que você tem. Eu não quero fazer isso agora. Por quê? Porque eu simplesmente não quero, né? A pessoa quer muito que você faça, mas não é o meu desejo fazer. Vamos avaliar. É interessante eu fazer? Eu posso ceder? Né? O que vai me custar isso? Vai custar muita coisa? Dá para a gente negociar? Aí é interessante. Agora, quando você só faz pelo outro e não tem de volta, aí é uma questão de adoecimento até, né? E você começa a adoecer porque você só cede, diz sim e você nunca tem esse sim de volta muitas das vezes. Então, cuidar da mente, das emoções, está tudo ligado a auto se conhecer primeiro, né, Vanilda? Porque se a gente não quiser
conhecer a nós mesmas, nós nunca vamos entender o que está acontecendo com a gente. Sim. E é uma decisão muito difícil de se tomar, eu até entendo, mas uma decisão muito necessária, para que as pessoas escutem o que você falou e se animem, que janeiro chegou e às vezes chega dezembro e não houve mudança nenhuma, porque a mudança não vai partir das pessoas, vai partir da gente. Sim. Né? Se a gente não mudar, nada vai mudar. Sim. Ela está falando aí das empresas, né, se adequarem. Seria muito bom se em toda empresa tivesse mais essa dinâmica das terapias, né, pelo menos uma vez ao mês, para unir o funcionário e todo mundo, os chefes, mas assim, de esclarecimento, trazendo clareza, porque seria bem melhor se em todas as profissões tivessem já incluído, né, essa parte de terapia, porque todo mundo precisa. Quem falar que não precisa de autoconhecimento já está mentindo. Não então, existe. Quando a gente aprende a dizer não, é tão libertador que em todas as áreas, no casamento, a gente tem que abrir muito mão, né, dentro de casa. Porém, alguém tem que ceder. Aí se ficar naquele, né, eu não vou, você não vai, quando vê, o casamento se acaba, né? Então, a gente precisa ter em mente que precisa ceder, porém tem época que vai chegar que não dá, né? Se não dá, não dá. Tem pessoas aí, isso é uma outra live, vou deixar isso para lá. Mas é que o autoconhecimento são para todas as áreas da nossa vida. Não tem como você continuar a viver sem autoconhecimento. Né? A gente precisa do autoconhecimento. Vanilda, fala para mim aqui, para a gente chegar até mais ou menos 8h40, para não passar muito. Sim. Me explica aqui como que as pessoas entendem, assim, quando uma pessoa te procura para um atendimento na medicina germânica, geralmente quais são os tipos de... Só para a pessoa entender o que ela pode estar sentindo. Você falou das mãos, você falou das costas, né? Tem algum outro sintoma no corpo, alguma outra parte do corpo que você gostaria de orientar as pessoas para elas saberem, isso aqui pode ser isso que a Vanilda falou na live. Só para a gente se atentar, porque às vezes passa despercebido. Você falou da mão, falamos dos ombros, mas o que você poderia acrescentar de regiões que a pessoa nem percebe, mas que está ligada às emoções? Falei da cabeça, né? Dor de cabeça também. Falou da cabeça, das costas, das mãos. Tem mais alguma área? A queda de Queda de cabelo cabelo. não é uma queda normal, porque tem a queda que a gente, mulher, né, usa muita química, então, às vezes, eu não tô falando dessa queda, eu tô falando daquela queda que você já de fios normal. Às vezes você já fez de tudo e a queda não para. Então, é falta de proteção, porque o cabelo e a pele, né, serve para proteger. A pele é a primeira camada. Então, o cabelo é essa proteção. Se você perdeu algo, perdeu um emprego, algo que você... Até um casamento, né? Um filho. Você sente essa falta de proteção, geralmente de alguém, se for um patrão, né? Que você vinha o seu sustento. Então, essa falta de proteção pode fazer cair o seu cabelo, só para poder entender. A pele, todos os problemas de pele, a pele pode ser você querer se separar de alguém ou você querer ter aquela pessoa. Então, se você não quer estar junto com essa pessoa, a sua pele, ela pode criar vários problemas de pele porque ela quer afastar. Então, o que a tartaruga faz? Ela tem aquele casco que é para proteger ela lá. Então, a pele começa a ficar grossa, começa a dar coceira. Tanto se você quiser afastar, quanto se você quiser ter aquela pessoa perto de você, só que você não tem mais. Talvez seja uma perda que a pessoa partiu. Como você vai ter aquilo de volta? Então, você vai ter que trabalhar a sua mente, porque tem vários níveis, né, de problema de pele, por isso que eu tô falando em geral, as alergias em gerais. Tem a rinite, sinusite, que o nariz ele é o sensor do corpo. Então, se você começa a ter muita rinite, muita sinusite de repetição, você precisa investigar quais os cheiros que têm acontecido ruins na sua vida. Não só da sinusite que eu estou falando, né? Dentro da terapia. Se você perdeu algo, perdeu alguém, começa a vir aquele cheiro, o cheiro de perda no ar. Então, a sinusite geralmente inflama e fica um mau cheiro. E isso também pode vir da terapia. As dores de garganta, né? Se você não consegue falar, a sua garganta ela pode fechar. Ela vai inflamar porque você está com aquele bolo. As pessoas comentam, né? Eu tô com esse nó na garganta. Pode ser ansiedade ou pode ser algo que você queria ter falado e você não conseguiu. Alguns dias depois, sua garganta pode inflamar, pode ficar irritada. As dores de estômago. Nem sempre é só por comida ou algo, gastrite, o que for. O estômago, ele serve
aquele que não desce nem sobe, fica aquele bolo ali fermentando dentro de você. Às vezes são as raivas indigestas. E falando em raiva, tem os dentes também, né? O que a gente faz quando tá com raiva? A gente range os dentes sem perceber. A gente faz. Então vem bruxismo, vem dores no dente, a arcada pode ficar torta. Isso tudo de raiva e tudo inconscientemente. As dores de ouvido. Ah, eu nunca tive dor de ouvido e tive dor de ouvido. Quando a gente vai investigar, às vezes criança, ela ouviu algo que não deveria ter ouvido. Ter sido chamado de burro. Você não vale nada. Você vai crescer. Eu ouvi muito isso quando eu era pequena. Vocês vão ser igual os pais de vocês, separados, não vai servir para nada, não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, isso são tudo coisas que a gente não quer ouvir. Então, o nosso corpo vem esses sintomas para a nossa própria sobrevivência. As doenças, elas não estão aqui para poder maltratar a gente. Só que a gente não entende isso. Aí a gente vai para o médico para remediar, ao invés de a gente tentar entender o que o nosso corpo está falando de verdade e buscar essa autocura. Hoje em dia, a gente não tem paciência para buscar essa autocura. A gente quer algo imediato. Os micróbios estão aí para poder nos ajudar a vir a cura. Mas a gente não espera. A gente vai lá e se enche de remédio. Ao invés da gente entender o que meu corpo está falando. As dores nos ossos são as desvalorizações, em geral. O osso tem muito a ver com desvalorização. Dores nas pernas. O que aconteceu que você está sem direção de vida? O que aconteceu que às vezes você quer ir para um lado, mas a sua mente fala, fica aqui. Só que o seu corpo quer ir para outro lado, vai dar dor na perna, vai dar dor nos pés, são as direções da vida. Então sempre vai ter alguma coisa ligada a algo. Então a gente vai para o médico convencional, mas também procura ver esse lado emocional para que a gente chegue num consenso de entender. E às vezes as coisas vêm lá da infância, né? Muitas das coisas já vêm desde a infância. Aí vai passando de geração em geração e quando você vê, vira uma bola de neve. E você, às vezes a gente pergunta para a pessoa, mas quando começou? A pessoa nem sabe. Mas por quê? Às vezes já veio lá da barriga da mãe, já veio de alguém que a pessoa escuta falar e vai repetindo um padrão. E a gente pode, hoje em dia, quebrar os padrões fazendo do nosso jeito quando a gente tem o entendimento. Abre esse leque que você fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Mas isso tudo é com autoconhecimento. Sim. E o mais importante também é a pessoa entender que o passado ele não vai ser mudado, né? O passado, ele aconteceu e não tem como você mudar. Então, a importância é saber o que você vai fazer, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu esqueci o nome do autor agora, mas fala assim, não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz com o que a vida fez de você. Porque se o passado não pode ser mudado, então você vai ter que aprender a lidar com aquilo que aconteceu. E se você souber lidar da melhor maneira, né? Entender que muitas das vezes, por exemplo, os pais reproduzem com os seus filhos aquilo que os pais deles fizeram com eles, né? Então, muitas das vezes a gente quer entender por que o pai e a mãe fizeram tal coisa, mas eles também receberam aquilo. Você está me vendo, Vanida, que está dando sinal para mim aqui de que a sua internet está ruim. Não sei se a Vanilda caiu aqui, a internet dela. Então, para eu complementar o que eu estou falando, enquanto a Vanilda volta, é que muitas das vezes a gente caiu. Muitas vezes a gente não entende, né, que os pais, os nossos pais, eles muitas das vezes reproduzem aquilo que fizeram com ele. E, infelizmente, é algo que a gente não pode evitar, porque se um deles não quiser quebrar esse ciclo, ele vai se continuar por todas as gerações, né? Porque muitas das vezes os pais vão reproduzindo nos filhos aquilo que os pais deles fizeram com eles. Então, se um desses filhos não parar para entender, não, eu não quero dar continuidade à minha geração sobre isso. Então, se a minha infância teve agressão, se a minha mãe sofreu agressão, se meus avós sofreram agressão, mas eu não quero mais que os meus filhos sofram agressão, então eu vou mudar esse padrão. Eu vou entender o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar para não reproduzir nos meus filhos o que eu vivi na minha família. Então, se você era xingado, você não vai xingar seu filho. Se você era envergonhado, você não vai envergonhar seu filho. Se você era desvalorizado, você não vai desvalorizar seu filho. E aí você automaticamente você quebra esse padrão e você faz diferente para as próximas gerações.
porque a gente precisa entender que o passado ele não vai mudar nunca, porque já aconteceu. Mas o que a gente pode fazer de agora em diante é que vai fazer toda a diferença. E essa é uma escolha, uma oportunidade diária, porque todos os dias nós podemos escolher fazer diferente. Então, a gente possa entender esse poder que nós temos, né? Que é o poder realmente de fazer diferente todos os dias, mas cabe a nós essa decisão, né? Eu não sei como é que eu faço para chamar a Vanilda aqui, porque não está nem aparecendo para mim. Eu acho que ela ficou sem internet, porque não está aparecendo para mim aqui a opção de chamá-la. Não sei se ela consegue voltar. Vanilda, você está me vendo? Você consegue voltar? Você consegue mandar um convite aqui? Deixa eu ver se eu te vejo. Não, eu estou achando que a Vanilda ficou sem internet. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la de volta aqui para ela poder, pelo menos, finalizar e dar uma boa noite para vocês, né, gente? Deixa eu ver aqui. Vanilda, eu te mandei o convite novamente para você entrar aqui, para você dar um tchau para o pessoal e para eu agradecer a sua participação, claro, né? Você recebeu o convite? Gente, de antemão, já quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Ela voltou, tá voltando. Tá me vendo? Tô te vendo. Menina, desligou tudo aqui sozinho. Melhor a gente encerrar antes que... Obrigada, Andréia, pelos parabéns. Obrigada, Andréia, por dando parabéns pra gente. Eu tô aqui agradecendo. Enquanto você caiu e eu não consegui te chamar de volta, eu estava só falando aqui mais ou menos sobre a quebra de padrões, né? Sobre a importância da gente quebrar esse padrão de uma geração para outra. Quando os filhos são maltratados, xingados, menosprezados, e quando ele entende que ele pode fazer diferente com os filhos, né? Não repetir o que ele ouvia na sua criação, na sua infância, para que esse padrão seja quebrado, né? Para que as próximas gerações possam entender que a agressão não precisa dar continuidade. Pode entrar o amor, pode entrar a solidariedade, pode entrar o carinho, tudo aquilo que possivelmente você não teve, mas que você pode buscar maneiras de trazer para os seus filhos aquilo que você não teve, né? E aí você quebra esse padrão. Aí falei isso aqui com eles um pouquinho, falei sobre o passado, estamos esperando você voltar para você agradecer também e se despedir do pessoal. Sim, entrou minha amiga aí, não sei se ela já estava aí, a Manu. Eu tinha escrito uma frase assim, ó, cuidar de você não é egoísmo, é necessidade. Permita-se descansar e dizer não. Quando você tem leveza, o corpo responde e a alma floresce. É tudo que a gente precisa, né? Então, com o autoconhecimento, a gente consegue chegar lá. E isso é um dia por vez, né? Sim. Tem gente que começa hoje na terapia e acha, já vai ser tudo flores, e não é assim. É um aprendizado contínuo a cada dia. E tá tudo bem, né? Um dia após o outro, vivendo. Quero agradecer a todo mundo que está aí na live. Vamos ver se a gente faz outra, né? Com outros temas, porque não dá tudo em uma live. Com certeza, vamos fazer outras. A gente deu só uma pinceladinha aqui. E que o Janeiro Branco seja um convite não só em janeiro, né? Mas para a gente recomeçar. Janeiro é o recomeço de tudo, para a gente fazer novos sonhos e novas realizações, né? Que venham se cumprir sobre as nossas vidas. Que a gente estimule a nossa fé a cada dia, que a fé é a base de tudo. E que Deus nos ajude para que esse ano venha a ser maravilhoso e cheio de autoconhecimento. Obrigada pelo convite, Gilmara. Adorei. E que venham outras lives, né? Que eu tô paradinha aí também. Meu Instagram é Vanilda Gomes, _terapeuta. Quem quiser seguir, tá aí. Tem poucas coisas, né? Que eu tô demorando um pouquinho a postar, mas vou voltar com os conteúdos aí. Um beijinho para todas. Obrigada aí para vocês. Obrigada, tia. Minha tia entrou agora há pouco, minha tia Nete. Eu botou ali parabéns para vocês. Muito obrigada, tia, por ter tirado um tempinho aqui para acompanhar a gente na live. Muito obrigada pela sua presença. E que esse ano seja um ano diferente para todo mundo, né? Todo mundo que queira buscar algo diferente, né? Porque os resultados só são diferentes quando as atitudes são diferentes, né? E a maneira de fazer as coisas são diferentes. Se você faz sempre igual e tem o mesmo resultado, vai acontecer a mesma coisa nesse ano de 2026, né? Então, que as pessoas possam ter esse entendimento e que
Não importa a terapia que as pessoas façam, se é a medicina germânica, se é a psicanálise, se é a psicologia. O importante é o autocuidado, né? E estar bem para poder viver melhor e ter paz. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado do tema. Marida, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi um prazer ter você aqui. Que a gente possa fazer isso outras vezes com outros temas, tá bom? Tá Espero bom. que você tenha gostado também de participar. Muito obrigada. Muito obrigada. E vamos ver aí, tomara que fique salvo, né? Para o pessoal aí compartilhar depois quem gostou. Eu vou tentar aqui, vou fazer o procedimento aqui para a gente gravar isso, porque não pode perder, não. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus, Vanildo. Um beijo. Fica com Deus. Tá? Tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.